Olá, que alegria seguir juntos no dia 9 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Se você tem acompanhado desde o começo, percebe como estamos vendo Deus formar um povo, mas também formar um coração. Ontem vimos a aliança sendo renovada com Abraão. Hoje, algo me chamou muito a atenção. Deus se aproxima, Deus escuta, Deus julga, mas também Deus salva. As leituras de hoje falam de hospitalidade, intercessão, pecado, sofrimento e busca pela sabedoria. E tudo isso, de alguma forma, toca a nossa vida muito mais do que parece à primeira vista. Vamos às leituras de hoje. Gênesis, capítulo 18. Os três anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob essa árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo parecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou, não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse, talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo, rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda.
Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou, desculpai se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não o destruirei. Abraão replicou, que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu, não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Capítulo 19. O pecado de Sodoma. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro, e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós, para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens. Eu vou-las trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam, retira-te daí, e acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juízo. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Salvação da família de Ló. Os 2 homens disseram a Ló, tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, salva-te, se quiseres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes, ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que eu o faça, ela é pequena, e terei a vida salva. Ele disse-lhe, concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Destruição de Sodoma. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal.
Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. As filhas de Ló. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez, esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Jó, capítulo 7. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um mercenário? Como um escravo que suspira pela sombra e um assalariado que aguarda o pagamento, assim também tive por sorte meses de sofrimento e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito, digo: quando chegará o dia? Logo que me levanto. Quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundície, minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira, e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá, o teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa, assim quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa, sua morada não mais o reconhecerá, e por isso não reprimirei minha língua. Falarei na angústia do meu espírito, farei queixa na tristeza de minha alma. Porventura sou eu o mar, ou algum monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, meu leito me consolará, e minha cama me aliviará, então me aterrarás com sonhos, e me assustarás com visões. Preferiria ser estrangulado, antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre. Deixa-me em paz, pois meus dias são apenas um sopro. O que é o homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim, sem dar-me tempo de engolir minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomaste por alvo e me tornei pesado para ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra, tu me procurarás, já não existirei. Jó, capítulo 8. Discurso de Bildade. Bildade de Suaz tomou a palavra e disse: Até quando dirás semelhantes coisas, e tuas palavras serão como um furacão? Porventura Deus fará curvar o que é reto, e o Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofenderam, ele os entregou às consequências de suas culpas. Se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Interroga, pois, as gerações passadas e examina com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos de ontem e nada sabemos, e nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Elas podem instruir-te, falar-te e de seu coração tirar estas palavras. Pode o papiro crescer fora do brejo, ou o junco germinar sem água? Verde ainda e sem ser colhido, ele seca antes de todas as ervas.
Assim acabam todos os que esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio perecerá. A sua confiança será quebrada e a sua segurança é teia de aranha. Ele se apoia sobre uma casa que não se sustenta, atém-se a uma morada que não se mantém de pé. Cheio de vigor ao sol, faz brotar seus ramos em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram entre as rochas. Mas se é arrancado de seu lugar, este o renega e diz: Não te conheço. Eis onde termina seu destino, e outros reminarão no solo. De fato, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso em tua boca, e em teus lábios gritos de alegria. Teus inimigos serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus desaparecerá. Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Discurso do Mestre. Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando o teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Em Gênesis 18, vemos uma cena simples e profunda. Abraão acolhe 3 visitantes no calor do dia. Ele corre, serve, prepara alimento. É uma atitude concreta de hospitalidade, e é nesse gesto comum que Deus se revela. Isso chama a atenção. Deus se manifesta no ordinário, no serviço, na disposição do coração. Depois vem a promessa renovada a Sara, e ela ri, um riso de dúvida. E eu fico pensando, quantas vezes nós também sorrimos por dentro quando Deus parece prometer algo grande demais? E o Senhor pergunta: existe algo difícil demais para mim? Em seguida, vemos Abraão intercedendo por Sodoma. Ele dialoga com Deus, pede misericórdia, insiste. Não é arrogância, é confiança. A tradição sempre nos recorda que interceder é participar do coração de Deus. Abraão não é indiferente ao destino da cidade, ele se importa. Já em Gênesis 19, vemos um contraste. Sodoma representa uma sociedade que perdeu totalmente a referência do bem. O pecado deixa de ser fraqueza e passa a ser uma estrutura. E então vem o juízo. Mas mesmo no juízo, há misericórdia. Deus se lembra de Abraão e salva Ló. A esposa de Ló olha para trás, e isso também chama a atenção. Olhar para trás, com apego ao que Deus está pedindo para deixar, pode nos paralisar espiritualmente. No livro de Jó, capítulo 7, a dor ganha voz. Jó fala sem filtros. Ele não esconde sua angústia. Ele questiona, lamenta, sofre. E isso é importante. A fé não é negar a dor, é levá-la a Deus. Já em Jó, capítulo 8, vemos a tentativa de explicar o sofrimento de forma simplista. Se você está sofrendo, é porque errou. Mas a própria história vai mostrar que a realidade é mais profunda. Nem todo sofrimento é castigo direto. Às vezes é mistério. E então, em Provérbios 2, a sabedoria é apresentada como algo que precisa ser buscado como um tesouro. Não é algo automático, é busca intencional, é inclinar o coração, é desejar entender. E aqui tudo se conecta. Sodoma ignorou a sabedoria. Jó sofre, mas continua dialogando com Deus. Abraão intercede. E nós, será que temos acolhido Deus nas pequenas coisas do dia? Ou estamos sempre esperando algo extraordinário? Será que intercedemos pelos outros ou apenas criticamos o mundo ao nosso redor? E mais, será que temos olhado para trás com saudade de coisas que Deus já nos pediu para deixar? A vida espiritual é essa caminhada entre promessa e prova, entre dor e confiança, entre juízo e misericórdia. A alegria sempre nos ensina que a conversão é contínua, não é um evento isolado, é decisão diária. É escolher não olhar para trás, é decidir buscar a sabedoria como quem busca um tesouro. É fácil reagir como Sodoma, é fácil reclamar como Jó, mas é desafiador confiar como Abraão. Então, que possamos guardar isso no coração. Deus se aproxima, Deus escuta, Deus corrige, mas também salva. Portanto, vamos rezar juntos. Senhor, ensina-nos a reconhecer Tua presença nas coisas simples. Dá-nos um coração hospitaleiro como o de Abraão, coragem para interceder pelos outros e desapego para não olhar para trás quando o Senhor nos chama a avançar.
Dá-nos sabedoria, aquela sabedoria que não é orgulho, mas humildade diante da Tua palavra. Sustenta-nos nas lutas, nas dúvidas, nos momentos em que a vida parece pesada, como foi para Ló. Que hoje escolhamos confiar, que hoje escolhamos obedecer, que hoje escolhamos caminhar. Obrigado por estar aqui comigo mais um dia. Amanhã seguimos juntos para o dia 10 da nossa jornada. Que Deus te abençoe.